O tema de hoje, gente, eu propus ali escândalos, e é uma palavra meio assim forte, né? Escândalo. Mas é uma passagem do Evangelho, que inclusive está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Então eu vou ler aqui a passagem, tá? Ela encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 6 a 11. Então aqui é Jesus falando, né? O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim? Melhor se fora que se pendurasse ao pescoço uma mó e se lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Não desprezes nenhum destes pequeninos, porque eu te declaro que os seus anjos no céu, incessantemente, estão vendo a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11. Então, gente, essa passagem, né, do Evangelho, ela é uma passagem, né, um pouco ali enigmática, né, um pouco difícil de entender se a gente se prestar a querer entender essa passagem ao pé da letra, né? Se fala ali em arrancar a mão fora, arrancar o olho, né? De que os pequeninos têm lá a companhia, né, daqueles que veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Então tem uma série de coisas ali enigmáticas e difícil de entender, né? E isso é uma coisa comum no Evangelho de Jesus, porque se nós quisermos entender ao pé da letra, fica uma coisa difícil de, de entender, né? Como, por exemplo, aquela passagem, né, que Jesus fala: ao que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Parece ser meio injusto, né? Aparentemente. Tem aquela passagem também dos trabalhadores da última hora, né? Que o Senhor começa a assalariar os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Alguns começam no início do dia, outros no fim, e no final ele manda o capataz pagar a todos igualmente, começando por aqueles que começaram a trabalhar por último, que só trabalharam uma hora. Então, tem algumas passagens que, se a gente lê assim de maneira incauta o Evangelho, é difícil de entender, né? Jesus, por exemplo, manda que nós perdoemos nossos irmãos 70 vezes 7. E daí me é ensinado que existe um inferno e que se eu fizer coisas más eu vou para lá e que daí Deus não me perdoa, eu vou ficar lá eternamente. É uma contradição aparente. Então, para que a gente consiga mergulhar, às vezes, no significado do que o Evangelho
está querendo nos passar, ou o que Jesus quis dizer, né? É claro que nós conseguimos interpretar as coisas de acordo com a nosso tamanho espiritual, nossa envergadura espiritual, né? Mas uma coisa interessante de se fazer é tentar voltar na época, né? E tentar pensar com o pensamento que era o da época. Porque a palavra escândalo, hoje em dia, ela tem uma conotação diferente do que era o que Jesus queria dizer, né? Escândalo é aquela coisa lá, né, da revista de fofoca, né? Então tinha lá o. Hoje em dia é difícil ouvir falar, mas antigamente tinha os paparazzis, né? Então flagrou lá a mulher com outro homem, ou um homem com outra mulher, publica ali na revista, né? Então tem os escândalos de corrupção, né? E tal. Então a palavra escândalo tem esse significado hoje em dia, que é uma coisa assim que choca, né? Algo que é contra assim a moral vigente na época, né? Então isso é perceptível porque coisas que nos escandalizavam há muitos anos atrás, hoje em dia são normais, né? Tá aí o carnaval aí no Brasil, né? Que na televisão, na internet, nós vemos coisas que talvez nossos avós ficariam chocadíssimos, né, de ver, mas nós, eu digo nós como povo, né, como povo brasileiro, a gente não tem mais esse filtro, né, nós começamos a achar normal. Mas escândalo, na época de Cristo, ele vem do grego, a palavra escandalon, ou escândalon, que literalmente, né, ou seja, a tradução do grego da época para a nossa língua portuguesa, significa pedra de tropeço. Né? Então, pedra de tropeço é uma pedra mesmo, que está ali, você está andando, né, numa rua, numa estrada lá e tropeça e cai. Né? Ou pode significar também uma armadilha que alguém deliberadamente faz para que a pessoa caia. Né? Ou seja, quando Jesus fala aí de escândalo, ele quer dizer pedras no nosso caminho, né? Na nossa vida. Ou coisas que nós poderemos fazer para fazer a queda de outros. Né? Então não tem essa conotação hoje em dia, a palavra escândalo na época de Cristo não é a mesma conotação, não é aquela coisa que choca todo mundo. São as nossas quedas, né? Então são coisas que nos desviam do caminho reto, né? Do caminho seguro, do caminho em direção ao bem. Né? Então é isso que Cristo queria dizer. E se a gente vê por esse prisma, então a gente vai começar a perceber que, na verdade, essas pedras aí no caminho dos outros, que podem fazer os outros caírem, né, naquele segundo sentido que eu falei, né, uma armadilha deliberada para fazer alguém cair, podemos ser nós mesmos. Né? Porque no sentido do Cristo, ele fala, ai daquele que for escandalizar o outro, ou seja, ai daquele que seja um motivo da queda de outra pessoa. Aí a gente começa a entender um pouquinho melhor. Né? E você vê que nós sermos motivos de queda para outros é uma coisa tão grave que é preferível você amarrar uma pedra, uma mó, né? Mó era a pedra que usava no moinho, né?
Então, os hebreus eles tinham dois tipos de moinho. Tinha um moinho humano, né, que era aquele que a pessoa ficava com o braço ali, e tinha um moinho maior, né, grande, que era puxado por burro. Então, no original grego, essa mó aí é da pedra grande. Então, quer dizer, é uma né, a pessoa que amarrar aquilo no pescoço e se jogar no rio ou no mar, vai morrer. Né? E ela vai se suicidar, né? O que para os judeus da época era algo gravíssimo. Tanto é que você vê que até hoje nos cemitérios judeus, aquele que se suicida tem um lugar separado para ser enterrado, né? Considerado algo muito grave. Então você vê que se nós formos motivo de fazer os outros caírem ou se desviarem ou se perderem do caminho do bem, é algo gravíssimo. Né? Então aí a gente já tem uma primeira lição, que é que nós cristãos ou nós que queremos seguir as leis cristãs, ou as leis que Jesus Cristo nos ensinou, nós devemos dar o exemplo. Porque nós devemos dar o exemplo e agir de maneira a não prejudicar ou não suscitar a queda de ninguém. Né? E isso começa desde cedo. Pode ser, por exemplo, dentro de casa, né? Onde os espíritos dados aos nossos cuidados, também conhecidos, né? Que podem ser os filhos, ou sobrinhos, ou outras crianças quaisquer, ou até outros adultos que estamos aqui no mesmo teto, nós não podemos ser motivo de eles se perderem ou caírem, né? O significado aquele original da palavra escândalo. E por isso é que a gente dá tanta importância à evangelização das crianças, né? A educação dada dentro de casa. Porque se alguém liga, né? Ligam para minha casa, aí a criança atende e fala: pai, mãe, o fulano de tal quer falar com você. Aí você fala: fala que eu não estou. Né? O que eu já estou ensinando? Eu estou ensinando a criança a mentir. Né? Então, é uma coisa corriqueira, né? Que a gente não dá importância nenhuma. Mas pode ser que esse comportamento de mentir, de dissimular, de fingir as coisas, a pessoa carregue para o resto da vida. E engane e minta para as outras pessoas também. Né? No caso mais grave, mais pesado, por exemplo, das drogas, né? Quando a pessoa utiliza e oferece, né? Aquela. E hoje em dia a gente vê aí que se começa cada vez mais cedo, né? Na Cracolândia aqui de São Paulo existem crianças lá, né? Já viciadas em crack, que muito provavelmente alguém ofereceu, alguém deu, ela viu alguém usar alguma vez na vida. Então, a palavra aqui principal seria a responsabilidade. Porque nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos, porque nós sempre estamos sendo observados e avaliados por alguém. Tanto pessoas encarnadas da nossa convivência, quanto espíritos desencarnados. Né? Então, no Evangelho, no livro dos Espíritos, Kardec já ensina que sempre nós temos uma nuvem de espíritos ao nosso lado, observando o que nós fazemos. E nós temos que sempre nos policiar
para não sermos aí as pedras de tropeço das outras pessoas, né? Porque as consequências da má ação que nós fazemos, dos maus atos e até das más palavras, porque falar, dialogar com alguém é uma ação também, né? São imprevisíveis e nós não conseguimos calcular, né? Então, a cadeia de eventos que um ato de maldade pode ocasionar, nós não conseguimos delimitar, né? Então, é aquela coisa, é muito fácil pensar, né? Fazer um cenário até fictício. Quer dizer, eu trabalho, aí eu faço alguém que trabalha comigo ser demitido para eu conseguir pegar o lugar dessa pessoa. Essa pessoa sai do trabalho, começa a não ter renda, aí começa a ter problemas de relacionamento com a família, aí pode despertar a violência doméstica, aí a pessoa pode começar a beber, aí a pessoa pode, de beber, começar talvez a usar drogas, aí desestrutura a família da pessoa, o filho, por ter uma família desestruturada, começa a enredar por maus caminhos, aí começa a se envolver com pessoas de má índole e vai indo, né? Estão aí as facções criminosas, né, que pululam aí pelo mundo todo, né? As gangues americanas, os cartéis mexicanos de droga, as máfias russas, italianas, as facções criminosas brasileiras. Do que são formadas essas facções, essas máfias, né? De onde são recrutados essas pessoas? De uma somatória de infinitos pequenos atos de maldade cometidos no passado por alguém. Então, nós que conhecemos as leis cristãs, a gente tem uma grande responsabilidade. Existe uma frase de um rabino judeu, que eu pensei aqui para a palestra, que ele fala assim, que estudar a lei divina é condenar-se a estudá-la com uma mão no pescoço, né? Eu achei interessante porque ele faz a referência à mó também do moinho que Jesus faz, né? Mas o que ele quer dizer? Que uma vez que você conhece a nossa realidade espiritual, as leis de causa e efeito, as consequências de tanto de atos de bondade quanto de maldade, e o nosso futuro, né, nós estamos presos a isso. Porque não dá para eu desaprender, né? Eu conhecer isso, mas conhecer de maneira profunda, né? Não é lendo muitos livros, né? Decorando capítulos ou perguntas do livro dos Espíritos. Não é conhecer ou saber desse jeito. É conhecer dentro do coração, saber que aquilo é verdade, né? Ter isso como um norte na nossa vida. Isso é conhecer. Então, uma vez que eu conheço as leis divinas, é impossível, eu não consigo mais desaprender. E daí é o que o Rabino falou, é como uma mó presa no pescoço. Por quê? Porque todo ato de maldade, ou impensado, ou inconsequente, ou irresponsável que eu tiver na minha vida, eu sei a consequência e sei, a minha consciência, ela sabe que eu estou fazendo uma coisa que não é para fazer, que é condenado. Então, eu estou preso a isso, né?
a gente tem que ter em mente que os conhecimentos espíritas e, em última análise, cristãos, né? Porque ser espírita é ser cristão, né? Eles nos norteiam e servem para que nós possamos ter a medida daquilo que nós temos que fazer aqui na Terra, né? Então, eu posso adorar adquirir conhecimento, ler os livros, participar de aulas, ver vídeos na internet, etc. Mas o principal é a aplicação prática, né? Porque eu saber só não adianta, porque se eu não modificar nada do meu comportamento, para que saber? É até pior, porque a minha responsabilidade aumenta, né? Eu sempre lembro, gosto de falar muito da passagem de Jesus Cristo, quando ele estava ali conversando com Pôncio Pilatos, né? Pouco antes ali da crucificação, em que chega um momento ali que parece que o Pilatos ele se irrita com Jesus, né? Porque ele começa a fazer algumas perguntas e Jesus não responde. Ele fica quieto, ele fica calado. Né? E daí Pilatos, ele, ele fala assim, né, para Jesus: Por que tu não me respondes? Tu não sabes que eu posso mandar te soltar ou te matar? Né? E daí Jesus, ele responde assim para Pilatos: Tu só tens este poder porque o Altíssimo permitiu. Né? Ou seja, nossas posições sociais, nossas posições de mando espirituais, elas são permitidas por Deus. Né? Porque, em geral, o que a gente gosta é das mordomias, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa lá que ela é promovida ali, vira diretor, presidente da empresa. Então, o que que ele começa, né? Ele tem o carro com motorista, ele tem ali secretária, tem uma mesa separada, tem empresa que tem até o banheiro, né? O banheiro só para o diretor. Eu já conheci empresa também que tinha um elevador só para o diretor, para ele não ter que pegar elevador com as outras pessoas, tal, né? Isso é muito claro também em cargos públicos, né? A gente vê aí esses cargos de alto escalão do governo, então todos têm motoristas, né? Tem auxílio isso, auxílio daquilo, almoço com lagosta, vinhos caros, né? Férias de 90 dias e tal. Então o pessoal gosta disso, né? Quem não gostaria? Né? Mas só que nós temos que entender que a reboque de tudo isso, ou seja, a contrapartida dessas mordomias, é a nossa responsabilidade. Vamos tentar imaginar qual não é a responsabilidade de Jesus Cristo. Né? Nós amamos a Cristo, nós o louvamos, nós o glorificamos, né? Mas, por outro lado, Jesus ele é o responsável pelo planeta todo. Né? Imagine a grandiosa tarefa que o mestre não tem, que é conciliar todos os 7 bilhões de pessoas que vivem aqui, que há milênios, né, em uma luta fratricida se destroem, vivem às custas uns dos outros,
e abusamos uns dos outros, né? E Jesus tem que conduzir esse planeta, ao mesmo tempo nos ajudando a evoluir como espíritos e, ao mesmo tempo, sendo aquele responsável por nós todos, né? No Evangelho já é dito que Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? Então, ele é o nosso grande irmão, é o nosso grande modelo. E nós, por nossa vez, como somos pequenos cristos em evolução, ou seja, cristos embrionários, né? Cristos ainda em aprendizado, porque um dia no futuro, mais ou menos longínquo, teremos nós também nossos planetas a conduzir e a dirigir, né? Nós teremos também essa responsabilidade um dia. Hoje pode ser que eu seja responsável ali pela minha família, né? Talvez por alguns alunos que eu tenha, se eu tiver alunos, por colegas, né, por pessoas da minha convivência e tal. Mas um dia teremos regiões inteiras, países inteiros e planetas inteiros sob a nossa responsabilidade. Então a vida, em certa medida, também é aprender isso, aprender a desenvolver o bom exemplo e a boa responsabilidade. E a proposta é que nós comecemos pequenos, como somos, né? De acordo com a nossa estatura espiritual, ou seja, com as nossas crianças em casa, com os nossos amigos, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, até na rua, na fila da padaria, do supermercado, dentro do ônibus, né? Que nós possamos ser esse exemplo, né? Como diz São Francisco de Assis na sua oração inesquecível, onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a paz. Então, que eu consiga fazer isso no meu microcosmo aqui, para que aos poucos eu possa expandir esse universo. Logicamente, ao falar isso, nós estamos negando o contrário, né? Que é o que Jesus adverte. Ai daquele que for motivo de escândalo, ou seja, ai daquele que servir de exemplo ou servir de motivo de queda para o seu irmão. Então a gente tem que evitar ao máximo prejudicar as pessoas e às vezes a gente faz isso até inconscientemente, né? Quantas vezes a gente está ali, às vezes com um amigo que está lutando contra o vício da bebida, por exemplo, e a gente está lá bebendo aos cântaros, né? Quantas vezes a gente está lá com alguém que precisa de uma palavra de incentivo e a gente, ao contrário, começa a se lamentar junto com a pessoa. Tudo isso são pedras de tropeço, são motivos de queda que nós jogamos no caminho dos outros. Então, essa atenção ao agir é importante, né? Procurar sempre ser aquele ponto positivo e não negativo. Aí a gente vai realmente ter aquele plus, né? Aquele a mais que vai servir às vezes de uma catapulta, um apoio para a nossa própria evolução. Onde um dia, como a gente já falou, né, seremos também os Cristos responsáveis, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho aquela frase, né? Daqueles que ficam incessantemente vendo a face do Pai. Como Cristo, né? Jesus Cristo era um médium de Deus. Então, que nós procuremos nos melhorar nesse sentido, no dia a dia.
Porque é o dia a dia, né? Não adianta ser maravilhoso no centro espírita, na igreja, no templo, no terreiro. Aí é fácil, né? Aí, como dizia antigamente, aí é baba. O difícil é em casa, no supermercado, no trabalho, aí é complicado. Tá bom? Eu peço desculpa, eu me lembrei agora, eu não fiz a nossa prece, né, inicial. Peço desculpa ao nervosismo, porque é o meu segundo trabalho aí como youtuber, né? Então a gente vai fazer a nossa prece, tá? Eu peço a todos vocês aí que estão vendo, então, mentalizar aquela pessoa que está precisando de alguma vibração de amor, alguma vibração de carinho, alguma luz divina. Então, vamos mentalizar essa pessoa durante essa prece aqui final, tá bom? Vamos lá. Mestre Jesus, mentores espirituais, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco, bem como a presença ao lado de todos aqueles que neste momento assistem a esse vídeo. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude e nos ilumine para que nós possamos ser cada dia melhores, com melhores pensamentos, palavras e principalmente melhores ações. Nós gostaríamos, Pai, de enviar nossas vibrações de amor a todos aqueles que neste momento mentalizamos e também, em especial, à nossa família, aos trabalhadores e frequentadores do Irmã Mileide, aos nossos vizinhos, nossos amigos, às crianças, mães e pais da evangelização infantil, a todas as pessoas que nesse momento se encontram doentes, tanto física quanto psicologicamente. Que sua luz, Pai, possa atingir a todos os profissionais da área de saúde neste momento difícil e também os governantes brasileiros, que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Um grande beijo. Espero que todos vocês fiquem bem e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, tá ok? Uma boa noite aí a todos.